Olá, meus nobres amigos, satisfação estar com vocês, certo? Eu sou o Everaldo Leandro, gostaria de cumprimentar primeiramente a nossa nobre professora Catiene Gouveia de Santana, meus respeitos. Gostaria de cumprimentar também os colegas de trabalho, meu amigo Pierre, o João, a Késia e a Poliana. Então vamos falar um pouquinho sobre os crimes cibernéticos, sobre as provas, certo? Nessa atualidade na qual a gente está vivendo. E é um tema muito importante. E eu vou fazer uma breve introdução para a gente lembrar onde tudo começou. Que na realidade foi no ano de 1969, lá nos Estados Unidos, certo? Como começou a era da internet? Primeiramente, ele veio a ser um projeto desenvolvido lá nos Estados Unidos como um sistema de armazenamento e transmissão de dados com objetivos militares, certo? Foi desenvolvido inicialmente nesse ano, 1969, com objetivos militares. E o projeto deu certo, porém até o ano de 1985 ainda não tínhamos essa denominação internet. Só então quando houve uma ruptura em que os estudos levaram não somente a área militar, mas também a área não militar. E foi desenvolvido e evoluiu de tal maneira que nós temos a internet indispensável, né, nos dias de hoje. A internet indispensável nos dias de hoje. Quando surgiu no nosso Brasil? Foi em da década de 90. Em meados da década de 90 surgiu a internet aqui no Brasil, porém era muito caro, novidade, nova tecnologia, então pouca gente tinha acesso a essa tecnologia que se tornou, com o passar do tempo, essa febre, né? Essa gigante que é a internet. E daí surgiram, obviamente, os crimes. Começou a surgir os crimes, primeiramente através dos hackers, que eram aquelas pessoas que tinham o conhecimento técnico para acessar a plataforma, acessar a internet e conseguir praticar crimes. Mas evoluiu tanto, foi tão comum a nossa sociedade hoje a internet, que passou-se a prática de delitos e crimes comuns, e a justiça, a nossa justiça, né, teve que se adaptar e está ainda se adaptando para conseguir dar um retorno à sociedade no que tange aos crimes cibernéticos. E os nossos colegas aqui de trabalho vão falar mais sobre isso, vão dar mais detalhes na sequência, certo? Meu nobre amigo João Paulo vai dar sequência aí nessa jornada. Um abraço a todos e até a próxima. Bom dia, turma. Inicialmente, quero agradecer a todos a oportunidade de estar aqui participando dessa aula maravilhosa. Agradecer a professora Catiene e a todos os meus colegas, né? Então, no caso, a minha parte do trabalho ficou para falar sobre isolamento das informações. Aí, como ponto inicial de partida, deve ser estabelecido alguns norteadores, né? Alguns norteadores. Exemplo, o que são informações e como elas poderão se tornar evidência, né? O que são evidências? Toda e qualquer contaminação auxiliada por meio da rede. Já as evidências digitais, elas podem ser definidas como o dado armazenado, recebido ou transmitido por um dispositivo informático que tenha valor para investigação. Podemos também citar alguns tipos de crime também cometidos, né? No caso do crime contra a honra, cometidos em blogs ou através de redes sociais, o crime de furto mediante fraude cometido através de aplicativos, SMS e etc, né? Também vamos falar também, os elementos informáticos admitem modificações de ordem ideológica, formal e de modo a comprometer a veracidade direta ou indireta das informações.
Aí, baseado nesse contexto, nós podemos fazer outros questionamentos, né? Como podemos isolar tais informações? Para tal, é necessário que sejam seguidos alguns protocolos, como a verificação da integridade e autenticidade dos elementos informáticos, que possamos também considerá-los capazes de demonstrar um fato, mantendo-se pura a sua informação, né? Aí também podemos falar de uso de programas e aplicativos que irão auxiliar em tal isolamento, de acordo com o artigo 384 do CPC. Que versa sobre a ata notarial. Porém, vários especialistas já diagnosticaram que com o avanço da tecnologia informática, essa ferramenta já está ultrapassada. Quando se fala na segurança e na veracidade dos fatos. Porém, temos aqui no Brasil, dentre muitas, né, a empresa Verifactor, que ela é certificada em armazenagem de conteúdos digitais e com um nível bastante alto de confiabilidade, né? No que tange o fato de veracidade de informação, queria agradecer a todos, que Deus abençoe. E agora passa a palavra para nossa amiga Poliana, ela vai falar sobre a replicação da realidade. Aí tá com você agora, Poli. Olá, tudo bem? Meu nome é Poliana. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a replicação da realidade na internet. Essa replicação tem o objetivo de que as pessoas tenham acesso no futuro, e esses dados podem ser aparentes e não aparentes. Por exemplo, país de acesso, provedor utilizado, equipamentos de acesso e possíveis prejuízos. Da replicação da realidade na internet, que possibilita que as notícias se espalhem a uma velocidade cada vez mais rápida. E as redes sociais aceleram ainda mais esse processo. Entretanto, o espaço também é propício para que as notícias falsas também sejam facilmente divulgadas. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Quando algo é publicado automaticamente, há centenas de compartilhamentos sem nem ao menos checar de onde partiu aquela notícia. O termo vem do inglês fake, falso ou falsa. News, notícias. Existem diferentes formas de criar fake news. Desde uma simples publicação nas redes sociais, há empresas que são especialistas em viralizar informações falsas. Os objetivos também variam e podem ter o intuito de atrair visualizações para páginas nas mídias sociais ou até mesmo disseminar o ódio contra pessoas, instituições, empresas, governos e etc. As empresas especializadas estão presentes na chamada Deep Web, uma parte mais restrita e oculta ao grande público, pois não aparece nos motores de busca. De modo geral, é criada uma página na internet e um robô responsável por espalhar o link da fake news em diferentes redes de forma bastante maçante. A informação pode chegar a ser replicada até mesmo a cada 2 segundos pelos robôs. Dessa forma que os boatos ganham proporções imagináveis, como o impacto cada vez mais das fake news no cotidiano. Algumas plataformas surgiram com o intuito de verificar a veracidade das informações. Também conhecida como fact-check, elas analisam as notícias mais compartilhadas e verificam se os dados condizem com a realidade. Espero ter contribuído aqui com um pouquinho do meu aprendizado com vocês, certo? E passo a palavra agora para a Késia, que vai explicar um pouco do congelamento, do elemento do congelamento. Obrigada. Olá, meu nome é Késia e eu vou falar sobre o terceiro elemento utilizado como método para a coleta de provas, o congelamento. O congelamento ele consiste em acondicionar a cadeia de custódia, ou seja, preservar a prova em um local que não venha a sofrer contaminação ou manipulação posterior. Esse procedimento é utilizado para que a prova não sofra nenhuma alteração, mesmo se acessada. Existirá a garantia que ela não será alterada através do congelamento.
Algumas ferramentas são utilizadas para esse procedimento. Uma delas é a blockchain ou o tabelião mediante a ata notarial. Porém, essas duas ferramentas são precisas em manter a informação recebida, mas não em garantir a sua veracidade. Para obter a veracidade mediante as informações recebidas, é necessário observar os dois primeiros passos do processo para a comprovação do fato, que são, como já foi falado, o isolamento, para que não haja contaminação das informações, e o espelhamento técnico, para que tudo seja analisado, desde o que é visível ao que precisa de um técnico para identificar. Existe ainda outra ferramenta chamada Verifact, que consegue buscar a origem da informação, fazer o seu isolamento com todas as informações técnicas, congelando-as para que não sofram alteração posterior, se caso elas forem acessadas. A Verifact é diferente da blockchain e da ata notarial, pois ela busca as informações desde a origem, já as demais congelam a informação sem buscar a sua origem. Quando a prova está no servidor, a origem do mesmo é confiável, pois não há como alterar as informações de um servidor, podendo ser feita a extração dessas informações de forma precisa pelo sistema da Verifact. Já quando a prova é localizada em um dispositivo, é necessário a assistência técnica de um perito forense para preservar essas informações, pois ele domina as técnicas do espelhamento, localizando o caminho e as informações para dar credibilidade às provas. Desde já eu agradeço. Agora eu quero passar a palavra para o meu amigo Pierre. Ele trará a conclusão do trabalho. Agradecer a nobre colega Késia pela bela explanação que fez acerca do congelamento, e cabe considerar a natureza destas provas, ou seja, a necessidade dessas provas forenses no processo de crime cibernético. Vemos que há uma diferença em se comprovar um crime tipo homicídio que acontece na esfera terrestre, de que provar um crime, um fato que aconteceu na internet. Até porque não é barato se investigar um crime que ocorreu pela internet, por conta dos equipamentos que são empregados, dos materiais que são utilizados, bem como dos conhecimentos de alta tecnologia envolvido na implementação desses métodos. Mas seguindo estes três elementos que foi muito bem destacado pelos nobres colegas, como o isolamento, a replicação da realidade, o congelamento, nós vemos que essas informações que serão levadas como prova, elas terão uma autenticidade comprobatória e teremos a certeza que dificilmente ela sofrerá manipulações. Cabe também destacar a importância desse tratamento das evidências digitais, tendo em vista que essas informações que são armazenadas ou transmitidas, elas servirão na esfera judicial para a posterior comprovação. E também os tribunais eles têm liberado que as pessoas façam o uso dos canais eletrônicos, bem como e-mails, mensagens por aplicativos, fotografia, dentre outros, como evidência digital. Porque nas últimas décadas nós temos visto um grande aumento dos crimes na internet. Então queremos assim agradecer à professora Catiene pela oportunidade que nos concedeu de fazer este trabalho e apresentar aqui, fazendo menção do nobre colega Everaldo, João Paulo, Poliana e também Késia, que também participou deste trabalho. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.